Oi, gente, tudo bem? Estamos felizes aí por mais um dia de vida que o Senhor nos concede para a gente poder meditar um pouquinho na Sua palavra, onde todos os dias a gente está aprendendo um pouquinho com Deus. Hoje eu quero falar de uma situação que chamou muito a minha atenção na Bíblia Sagrada e é uma história conhecida de um juiz chamado Jefté. Está lá em Juízes capítulo 11 e capítulo 12, conta a narrativa da sua história. Esse homem, ele foi um homem rejeitado por sua família, expulso da sua casa pelo seu meio-irmão, era filho de uma mulher prostituta, mas ele dedicou a sua vida a Deus, se tornou um juiz, e ele dedicou a sua vida a Deus. E houve um momento da história, eles estavam numa batalha e ele foi escolhido para representar o povo e ir diante daquela batalha contra os amonitas, os homens que eram inimigos do povo de Deus. E naquele momento, eu acredito que foi um momento de impulso, um momento que ele estava talvez meio com medo, não sei dizer o que aconteceu. Ele toma uma atitude precipitada em fazer um voto a Deus. Se ele vencesse a batalha, ao voltar para sua casa, ele ofereceria ao Senhor a primeira pessoa que saísse ao seu encontro. E quando isso aconteceu, ele foi para a batalha, venceu a batalha. E quando ele voltou, a primeira pessoa que sai ao seu encontro é a sua própria filha. E ele então chorou amargamente porque havia prometido. Embora Deus não aceitava sacrifícios humanos, mas Jefté fez uma promessa que Deus não pediu. E promessa principalmente para o povo judeu, hebreu, ela é dívida, deveria ser paga. E sua filha, entendendo isso, ela o incentivou e pediu ele que desse alguns dias a ela, para que ela pudesse chorar a sua virgindade. E ela ficou por um período lamentando o que viria a acontecer, e depois veio, e ele assim cumpriu o seu voto, trazendo até uma tradição para o povo de Israel, que as mulheres, durante todo o ano, durante 4 dias, choram a virgindade da filha de Jefté. Mas o que eu aprendo com essa situação? É que Deus, hoje, principalmente hoje, Ele não pede nada a não ser a nossa confiança nele. Tudo que nós queremos, tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita, a gente deve apresentar em oração e confiar. Jefté já tinha a batalha por vencida porque ele confiava em Deus. Foi como Davi. Davi não fez nenhum tipo de voto. Ele saiu para lutar contra um gigante somente confiando no Deus de Israel e não prometeu nada para Deus. E hoje as pessoas são incentivadas a fazer promessas, a fazer certo tipo de promessas que não estão capazes de cumprir. Então, quando você promete alguma coisa para Deus, é melhor que você cumpra, porque a Bíblia nos ensina que Deus ele não esquece. Ele não, amados irmãos, esquece de nenhuma palavra da qual dissemos. E a partir do momento que nós fazemos uma promessa e não cumprimos, nós estamos caindo em uma desgraça espiritual. Estamos caindo diante de Deus e vamos ficar em dívida. Haverá uma cobrança por isso, Então, biblicamente falando, principalmente no Antigo Testamento, a gente observa que em alguns momentos da história as pessoas prometeram algumas coisas ao Senhor. Mas já no Novo Testamento, Jesus veio mudar isso. Ele falou que a gente deve ter fé, confiança, a gente deve buscar ao Senhor. E hoje, principalmente na área financeira, as pessoas estão sendo seduzidas a fazer votos, a fazer promessas que não é bíblico, que não procedem da palavra do Senhor. Se você dá 100, Deus vai te dar 200. Se você ofertar o melhor, o que a gente tem de melhor? Deus é dono de todas as coisas, não tem nada de melhor. Então isso é uma maneira dos devoradores, os comerciantes da fé, adquirir bens, enquanto você, pela necessidade de uma vitória,
pensa que você fazer essa barganha com Deus, Ele vai te ouvir mais rápido. Somos movidos pela fé. A Bíblia diz no Novo Testamento que a gente deve ter fé. Jesus ia curar as pessoas e falou: você tem fé? Você acredita? Você quer? Então receba. Então assim é a nossa vida. Certo que é um tempo. O que leva as pessoas a fazer certos tipos de voto é a necessidade de ter aquilo, ou a necessidade de alcançar tal propósito com mais rapidez. E não é assim que funciona. Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Então, se você frequenta um lugar que diz para você que você tem que fazer um voto de livramento, um voto para você ser próspero, um voto para você ser... Não é assim que funciona. Não é bíblico. Me desculpe, meus irmãos, mas isso não procede de Deus. Não é de Deus. Quando você abre a sua boca e faz, você tem que cumprir. Então é melhor você não fazer nenhum tipo de voto a Deus se você não tem condições para cumpri-lo. Tem gente que já chegou para mim e falou: pastor, vou fazer um voto que se eu aposentar, eu vou dar o meu primeiro salário a Deus. Tudo bem, tudo bem. Mas é melhor você orar ao Senhor e confiar e esperar, porque Ele é capaz de fazer isso. Porque muitas vezes, aquele dia chegar na sua mão, em primeiro lugar, você vai ficar: dou ou não dou? Faço ou não faço? No que esse dinheiro vai ser investido? Né? Sabemos que vivemos tempos difíceis, tempos que as pessoas não estão muito preocupadas em utilizar o seu dízimo, as suas ofertas, naquilo que verdadeiramente a Bíblia ensina. Isso é fato, né? Tem muito vigarista, muita gente enganando o povo aí, não é pouco, é muitos falsos profetas que estão utilizando do seu dinheiro, do seu dízimo, de suas ofertas, seus votos financeiros para o seu bem-estar próprio. Isso é pecado, desagradável a Deus e não pode ser dessa forma, certo? Se você quer alguma coisa de Deus, é melhor dobrar o seu joelho, faça um voto de oração, né? Que você vê que você é capaz de cumprir, né? Separa um período para a oração, separa um período para buscar o Senhor, para não fazer esses tipos de voto que vão machucar. Imagine Jefté tendo que sacrificar sua filha porque precipitadamente não confiou da forma correta em Deus e acabou passando por esse constrangimento, por essa dor tão grande. A vitória ele alcançou, mas teve um preço muito alto a pagar. O que eu quero dizer para você, você não precisa ficar pagando certos tipos de preço, né, sem ter condições para alcançar coisas que são alcançadas por intermédio da fé e da confiança. Que Deus abençoe a sua vida, coloque em prática a sua fé, porque eu sei que muita gente vai falar: mas eu já fiz voto e alcancei a minha vitória. Amém, glória a Deus por isso, mas não quer dizer que essa barganha especificamente fez que você alcançasse a sua vitória. Não é proibido, mas Deus prefere mais a sua fé que o seu voto. Em tudo, Deus prefere mais que você confie do que fique fazendo votos como se fosse o caminho mais fácil de alcançar vitórias. Deus te abençoe, em nome de Jesus.